seminário. É o primeiro, eu creio que haverão outros, né, para a glorificação do nome do Senhor. Mas eu quero convidar você nesse exato momento. Eu sei que hoje é feriado. Talvez você pense assim: poxa, hoje eu vou para a praia, hoje eu vou viajar. Mas hoje é dia de fortalecimento, é dia de termos clareza de entendimento em situações que têm marcado a nossa nação, geração, tem marcado esse tempo. E nada melhor do que um homem, uma mulher, uma família de Deus, utilizando das ferramentas espirituais e também das ferramentas naturais para nos dar clareza de entendimento nesse tempo que estamos vivendo. Amém, queridos? Quero convidar você que fique de pé. Vamos fazer uma oração, porque por mais que seja um seminário, nós estamos falando de algo que não é nosso, é de Deus. A tua vida não é tua, a tua família não é tua, a tua família, a tua vida é de Deus. Então nós temos que aprender a consagrar tudo aquilo que temos, todos os momentos que possamos vivenciar. Quero convidar você que feche seus olhos. Não sei como você veio hoje, não sei como está aqui, mas a nossa oração é que você descanse no Senhor, que você receba a clareza de entendimento. Amém? Senhor, nós invocamos o teu nome que é santo, nós te pedimos nessa tarde desse dia, que a tua poderosa mão possa nos alcançar. Colocamos diante de ti a vida dos teus ungidos, Senhor. Ministra sobre eles e através deles, que nós, como teus filhos, nós somos tuas ovelhas, sejamos alcançados. E eu te suplico agora, porque essa oração nós estamos realizando constantemente, o Senhor tem inquietado o nosso espírito, e é a nossa oração que te suplicamos, que o Senhor dê clareza de entendimento, que o que for liberado nesse altar hoje não venha a ser só utilizado hoje, mas que as ferramentas espirituais e as ferramentas naturais nós possamos saber utilizar no nosso dia a dia, porque a nossa família é de Deus, os nossos filhos são do Senhor, o casamento é do Senhor, a nossa vida é tua, ó Pai. Então nos abençoa no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero convidar você a chamar o casal de pastores. Dê um forte aplauso ao nome do Senhor pela vida dele. Abra a sua Bíblia aí, querido, em Isaías capítulo 40. Quero deixar uma palavra. Isaías capítulo 40. Estou usando a nova versão internacional. Isaías 40. Você já encontrou aí? Vou te dar a dica, hein? Fica antes do 41, depois do 39. Isaías capítulo 40. Diz assim a palavra de Deus no verso 29, a partir do verso 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa palavra para o teu espírito e para que ele seja aquecido nessa tarde e fortaleça a tua caminhada. Independente do que aconteceu até hoje, Deus vai liberar nesse seminário, eu tenho certeza, ferramenta através dos ungidos do Senhor, para que nada seja como antes a partir de hoje. Amém? Quantos creem nisso, querido? Amém. Então fala, eu creio. Eu creio. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom, obrigado. Boa tarde, pode tomar seu assento. Então, será que eu posso descer? Vamos. Porque aí a gente isso, a gente usa mesmo. Deixa pra cá. Boa tarde, meu nome
é Ellison, minha esposa, depois ela fala o nome dela, né? Nós somos pastores auxiliares lá na igreja, na primeira igreja batista de Sorocaba. Estamos aqui no Rio desde 2019 e Deus colocou no nosso coração esse seminário depois de uma experiência que a gente viveu, e a gente tem passado em algumas igrejas levando e ensinando sobre o que a gente entendeu e aprendeu nesse tempo, né? Então espero que seja uma tarde abençoada. É uma tarde livre, você pode levantar a mão em qualquer momento e perguntar. É um seminário, não é uma palestra e nem um culto. Então, não entendi por que disso, por que daquilo. Você tem a total liberdade de levantar. Só vou pedir um pequeno porém, que você seja bem sucinto na pergunta, para que a gente possa ocupar o tempo corretamente, né? Porque senão às vezes a gente vem com a minha mãe, quando a minha avó, quando a minha bisavó, quando o meu tataravô chegou no Brasil, e aí a gente se perde, não sabe onde vai pegar a pergunta, e aí a gente perde muito tempo. Então, direitinho ao ponto, sem problema nenhum, levanta a mão e a gente vai estar pronto para responder, tá? Boa tarde. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Me chamo Márgara e não sou do Rio, sou do Tocantins. E estamos aqui, como ele disse, há 5 anos, vamos dizer 5 anos. Antes de vir para cá, éramos missionários na Bolívia, ficamos lá quase 10 anos. O Senhor nos trouxe para um tempo de refrigério, mas se Deus assim permitir, no final do ano a gente está voltando para a Bolívia, né? O coração da gente ficou lá e o Senhor está nos permitindo voltar. Por que eu falei da Bolívia? Porque foi na Bolívia que eu passei pela experiência da depressão. Eu tive a depressão, tive a síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional, e foi depois dessa experiência que eu passei, né, não sozinha, a família passa junto, que a gente recebeu do Senhor essa instrução de falar sobre a depressão. Hoje em dia é um assunto muito que acontece muito, mas é muito pouco falado dentro das igrejas. A gente vai falar um pouco sobre porquê, por que é tão pouco falado nas igrejas, o preconceito que existe, a dificuldade de assumir, que está com depressão, que o crente está com depressão. Então, tudo isso a gente vai no decorrer da palavra. Espero que você esteja com expectativas no seu coração. E se você está passando por esse momento de depressão, ou tem alguém na sua família, que o Senhor possa encher seu coração de esperança nessa tarde. Amém. Amém? E lembrando que é um seminário onde a gente vai falar sobre depressão e ansiedade, e é uma descarga de conhecimento, de muitas informações, né, para que você aprenda a identificar alguém que esteja passando pelos sintomas, mas também que você aprenda a auxiliar. Às vezes, coisas simples podem auxiliar. Não necessariamente, claro que sempre uma ajuda profissional é muito bem-vinda, mas às vezes coisas simples, mecanismos que a gente vai falar aqui, vão ajudá-los a enfrentar isso. Então, às vezes, além de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, também alguns exercícios que a gente vai ensinar, e talvez até mesmo num dia de tristeza. Todo mundo tem seu dia triste, a gente vai falar sobre a diferença de tristeza e depressão, mas a gente pode aprender a utilizar essas ferramentas. Então, fiquem à vontade para vocês anotarem e questionarem, ok? Queria que a gente orasse antes um pouquinho, pode ser? Se não você está mesmo aí, queria que você fechasse seus olhos e abrisse seu coração para o Senhor. Que não haja nenhuma barreira ou nenhum preconceito no seu coração para aquilo que Deus quer falar e fazer nessa tarde. Amém. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, conhecendo mais uma parte da tua igreja, da nossa família em Cristo, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se importa com as nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem grandes coisas para realizar na vida de cada um dos teus filhos aqui. Obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor vai trazer respostas, ó Pai, nessa tarde. O Senhor vai trazer luz, ó Pai, para pessoas que estão, ó Deus, em dúvida, que não sabem o que estão sentindo, o que estão passando.
talvez estão sofrendo sem saber o que estão sofrendo, Pai. E nós queremos nessa tarde, Pai, junto contigo, sermos instrumentos, sermos resposta, Pai, para essas indagações e, acima de tudo, ser instrumento, Pai, para ministrar graça, misericórdia, liberdade, esperança, Pai, a esses corações. Que caia por terra todo e qualquer levante de Satanás contra as nossas vidas, contra, Deus, o que vai ser falado aqui. Que caia por terra, Senhor, toda barreira na nossa mente, em nome de Jesus. Nós queremos abrir, ó Pai, o nosso entendimento, queremos te ouvir, queremos que teu Espírito Santo ministre verdades aos nossos corações. Nós queremos e declaramos nessa tarde um novo tempo, uma nova vida, Deus, um novo olhar, Pai, sobre as circunstâncias, para que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, essa vida plena que o Senhor prometeu para nós, ó Pai, na tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pedir para o pastor passar. Eu pedi para ficar aqui embaixo, porque eu quero me movimentar, porque tem alguns momentos em que eu vou perguntar algumas coisas para vocês, e aí fica mais fácil de eu me mover. Então vamos lá. O nosso seminário se chama, e também porque eu não enxergo, esqueci o óculos em casa, então eu vou ficar perto. Metanoia por uma mente livre. A metanoia é um processo de mudança de mente até a gente ficar realmente livre, né? Então, a nossa mente ela vai aprendendo circunstâncias durante toda a vida. Ninguém é o que é do dia para a noite. Vocês concordam comigo? Que nós tivemos uma infância, uma adolescente, uma juventude, uma vida adulta, uma velhice. Tudo tem um processo e a gente vai aprendendo. Então a nossa mente ela vai se transformando. Mas nessa tarde a gente quer que a nossa mente se transforme para algo bom. Amém? Então nós vamos liberar a nossa mente aí e vamos mudar em nome de Jesus. Pode passar, pastor, por favor? Então vamos lá, um pouquinho da nossa história e porquê desse seminário. Márgara já contou, né? Nós ficamos na Bolívia por quase 10 anos e no decorrer desses 10 anos, dos últimos 2 anos que nós ficamos lá, que foi 16, 17 e meados de 18, 2015, ela entrou no processo de depressão. Nós não sabíamos o que era até então. Eu estava terminando a faculdade de psicologia, mas como pastor a gente tem muitas barreiras, né? A gente sempre acha que pode acontecer no telhado do outro, mas nunca no nosso. Então nós oramos e orávamos, só que chegou um ponto em que nós morávamos em cima da igreja e ela sempre foi muito ativa comigo de orar, de expulsar demônio, de pregar, e ela não queria mais ir para a igreja. Quando chegava a hora de ir para a igreja, ela dava um desespero, um pânico, e começava a chorar até a hora do culto acabar. Eu disse, bom, algo está errado, vamos buscar ajuda. E aí então a gente foi, começamos tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico por quase 3 anos, né? Quase 3 anos para a gente receber a alta e termos uma melhora significativa. Por que eu estou falando tudo isso para vocês entenderem, logo no começo, jogando essa bomba para vocês? Para vocês entenderem que a depressão e a ansiedade, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem idade, ela não tem nada. Ela tem circunstâncias da vida que a gente enfrenta e que pode desencadear, né? No caso da minha esposa, ela veio com a síndrome de Burnout. O que é a síndrome de Burnout? É a síndrome onde a gente cansa a mente a tal ponto com o trabalho que o nosso corpo já não responde. Então a mente está tão cansada que a gente vive e aí você não consegue pensar. Quando você tem que trabalhar, você fica estressado, fica angustiado, porque aquilo te causa um peso muito grande. E aí, então a gente passou por esse processo, mas vencemos. Amém? Amém. Então, essa é a boa notícia. Se nós vencemos, vocês também podem vencer, os familiares de vocês também podem vencer. Amém? Pode passar mais um, por favor? Aqui tem uma frase que eu quero deixar para vocês que diz assim: não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos e os enganos que cometemos sem querer, dizia Freud. O que quer dizer isso? Samara está ali, minha aluna de filosofia, o melhor professor que ela tem, né, Samara? Né? Essas frases, melhor aluna, não, ela é boa aluna, essa ela é. O que nós
precisamos entender hoje, queridos, que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós lembramos e até mesmo aquilo que nós esquecemos, mas eu te conto que você não esqueceu. Às vezes a gente diz assim, não, já passou, já esqueci. Mas o nosso inconsciente, ele guarda todas essas informações. E num determinado momento, eu estou fora do foco, né? E aí, isso que nós achamos que nós esquecemos, isso que nós achamos que nós resolvemos, sai. Então, por isso que essa frase diz que nós somos o que pensamos, somos o que nós lembramos e até mesmo aquilo que nós esquecemos. Ok? Pode passar mais uma, pastor? Aqui tem um videozinho. Acho que se você apertar espaço, pastor, vai. Se surgir alguma dúvida e você não quiser parar, a gente vai dar uma pausa, né? Para vocês fecharem as pernas. E aí vocês podem, no retorno, a gente pode fazer um tempinho de 5, 10 minutos de perguntas para a gente tirar as dúvidas. Tá? Então, se você não quiser se identificar, pode escrever, a gente vem e responde também, sem problema. Enquanto eles vejam ali, vamos começar a conversar então. A depressão, ela tem alguns sintomas que nós já sabemos, porque ela se tornou uma enfermidade. Foi? Ainda está indo. Agora, vai. Não, tudo bem. Lá no meu só fica espaço e ele vai. Tá. Existe alguma diferença entre depressão e tristeza? Alguém sabe? E ansiedade? São 3 palavrinhas que são muito similares, têm características muito diferentes. Muito diferentes não, bem semelhantes, desculpa. São, porém, a grande maioria delas a gente pode defini-las pelo espaço de tempo de cada um, tá? Vamos lá, tristeza, vamos começar pela tristeza. Todos nós já tivemos um dia de tristeza, correto? Tem aquele dia que você levantou e você disse, não fala comigo hoje que eu não estou legal, né? E é normal, todo mundo passa por esse dia. Aí você vai dizer, poxa, eu fiquei triste lá no emprego, fiz tudo que eu devia fazer, não aconteceu nada, meu chefe não me vê, parará. Estou triste, estou chateado, ok. Mas amanhã de manhã você vai levantar, bora para mais um dia, estou feliz de novo, já vivi aquilo, já engoli, vamos lá, vai dar certo. Isso é tristeza, é um dia. Todos nós passamos por um período de tristeza, é normal. A outra palavra vem de ansiedade. A ansiedade, você pode
ficar triste, mas a característica da ansiedade é por algo que ainda não aconteceu, né? Nós ficamos ansiosos por algo que não aconteceu e que muitas das vezes nós não sabemos se vai acontecer. A nossa cabeça tem algo que nós chamamos de pensamento catastrófico. O que é o pensamento catastrófico? É de um pensamento muito simples a gente fazer assim, né? É literalmente fazer uma tempestade do copo d'água. Já ouviram falar sobre isso? É exatamente isso. Pastor, como é que faz? Não faz, né? A gente tem que aprender a enfrentar. Por quê? A gente tem que dominar os nossos pensamentos e aprendermos a ver se aquilo é real ou não. Então a ansiedade a gente só vai vencer quando eu começar a dominar os meus pensamentos, a questioná-los e a perguntar: isso faz sentido? Né? Então note que a ansiedade ela pode vir acompanhada de tristeza, mas a tristeza está relacionada a um ato, algo que aconteceu com você. Você não fica triste por algo que vai acontecer no futuro. Não, isso é ansiedade. Quando a ansiedade é normal, todo mundo já teve um processo de ansiedade, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você diz: e agora? Meu Deus, rói a unha, penteia o cabelo, quem tem, eu não tenho, então não dá para pentear, mas bota o desodorante, passa roupa, parará. Isso é normal. Uma ansiedade boa: vou viajar no final do ano, né? Estou juntando dinheiro o ano todo, e aí chega o dia, 4 horas da manhã, você está de pé, com mala arrumada, todo pronto para pegar o avião. Uma ansiedade boa. Quando eu acho que algo pode dar errado, aí nós temos uma ansiedade ruim. Mas que é normal até um determinado ponto. Ela se torna generalizada, que a gente chama da psicologia, ela se torna generalizada para dizer o quê? Que ela já se tornou algo patológico. O que seria o patológico? Que você precisa de ajuda. Porque a ansiedade todo mundo tem. Todos nós enfrentamos. Mas quando ela passa a ser patológica, aquela ansiedade que você não tem mais dúvida. Foi? Foi. Será que todo mundo consegue ver o que está escrito? Sim, sim. Sim? Pelo menos eu estou chegando. Atrás não dá, né? Não? Eu não sou referência, porque eu não tenho privilegiado, então. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em 8º entre os países com suicídio. Descoberta da doença, é uma descoberta da doença terminal, está na 3ª posição. Tira a mão daí, deixe
pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os seus inimigos sou eu quem vou responder. Descansa o teu coração aqui nos braços do teu Deus. E só me adora porque da tua história quem cuida sou eu. Que tal você se entregar inteiro para mim? Deixar de uma vez por todas eu te conduzir. Do seu jeito já tentou e olha como está. Remando contra o vento, estagnado no mesmo lugar. Se eu me preocupo em vestir os lírios do campo, e as suas cores sou eu mesmo que escolhi. Sou Deus que alimenta até os passarinhos. Filho, imagino que eu não faria por ti. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os seus inimigos sou eu que vou responder. Descansa o teu coração aqui nos braços do teu Deus. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os seus inimigos sou eu quem vou responder. Descansa, descansa, descansa aqui nos braços do teu Deus. Só me adora porque da tua história quem cuidar sou eu. Só me adora porque da tua história quem cuida sou Amém. E por que eu botei esse vídeo logo no começo? Para falar duas coisas. Uma, que a gente tem um índice alto entre os adolescentes e os jovens de suicídio, né? Muito alto, crescente nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, que é preocupante não só no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Por quê? Porque os nossos jovens hoje eles estão sem destino, eles estão sem orientação. Na verdade, eles têm muita informação e não sabem o que fazer com todas essas informações. Né? Se nós estamos perdidos, às vezes, querido, você imagina um adolescente que tem 15, 16 anos, né, e tem que tomar uma decisão. Então, isso vai sobrecarregando eles. E a segunda coisa desse vídeo é que eu queria que vocês largassem todos os conhecimentos e todas as pedras que vocês trouxeram para esse seminário. Porque às vezes a gente vem para ouvir uma palavra e a gente diz assim: eu vou lá ouvir, mas nada vai mudar em relação ao ciclano. Não gosto dele, odeio ele fica lá e eu fico aqui. Nada vai mudar em relação ao que fulano me disse. Ele disse, agora está dito. Larga isso. Deixa isso por terra, deixa por isso de mão, né, para que o seu coração possa ser tratado por Deus. Né? Deus, se ele, a música diz, se Deus se preocupa com os lírios do campo, que dirá você que é filho dele. Né? Então, deixa as pedras, deixa tudo que você trouxe, se dispa mesmo, fique nu diante do Senhor, com os seus problemas, para que Ele possa agir sobre a tua vida. Amém? Mais um, pastor, por favor. Então vamos lá, o que é a depressão? Pode passar mais um. A depressão, pode passar até mais um. Aí. A depressão é uma doença do corpo como um todo. Às vezes nós entendemos que a depressão é algo mental. Sim, é algo que está na nossa mente, mas ela vai afetar o corpo inteiro. Lembra que nós comentamos sobre a minha esposa, que foi algo que acometeu o seu corpo inteiro, né? Era uma síndrome que, paralelo à síndrome, desenvolveu a depressão.
Então o que quer dizer isso? Que quando uma pessoa entra em estado depressivo, o corpo dela vai responder. Não existe ninguém que esteja em depressão que o corpo não esteja falando. Nós vamos, se vocês já consultaram um psicólogo, muitas vezes você vai dizer, como é que você sabe disso? O psicólogo vai dizer, porque o corpo fala. Né? Então o corpo ele vai pedir, o corpo vai dizer, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Ele vai gritar, na verdade, que ele precisa de ajuda. Então, a depressão não escolhe gênero, raça, crença, ela pode atingir qualquer pessoa. Quando alguém é atingido por ela, não é o culpado de estar doente. Ela é como qualquer outra enfermidade, portanto, não existe culpa. Algo muito comum que nós vemos dentro das igrejas, e eu quero desmistificar isso logo para vocês, é que depressão pode haver algo do pecado? Pode. Mas a depressão também ela é física, ela é orgânica. Às vezes nós tendemos, como cristãos, a botar a culpa em tudo no diabo, né? Porque o diabo é o culpado, eu estou em depressão por causa do diabo, e às vezes não é. Por exemplo, a minha esposa não estava em pecado para estar em depressão, mas nós, por desobediência, trabalhávamos igual doido, achando que tínhamos que fazer. Teve dias que eu cheguei a visitar 7 células numa única noite. Quem é o doido que faz isso? Eu fazia, não faço mais. Porque não tem necessidade, mas a gente pensava que tinha. Então a gente ia numa célula, ia na outra, parecia doido. Né? Para quê? Aí, o resultado, doença. Então note que a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que uma doença não traz culpa. Ah, porque eu fiz tal coisa, eu briguei com a minha mãe, por isso recebi a depressão, era castigo de Deus, para com isso. Tá? É uma doença que nem nós pegamos no resfriado. Você está vendo que a minha voz está um pouco, né? Quarta-feira me resfriei, né? Normal, logo vai passar, né? E a depressão é assim. Eu não sou culpado por tê-la. Aconteceu algumas circunstâncias, veio, mas com a ajuda de Cristo e a ajuda da igreja nós podemos vencer. Amém? Amém. Mais um, pastor, por favor. Aqui nós temos um videozinho que ela vai explicar o que ela pensava da depressão. Como que ela enfrentou isso, ok? Eu queria que vocês ouvissem. Ah, é isso, é falta de vergonha na cara, é vagabundagem. Depressão é uma doença. Na verdade, é uma alteração, certo? Que a gente pode dizer que o funcionário doente traz um quadro, um conjunto de sintomas assim, que mistura o que as pessoas imaginam: tristeza, desânimo, pensamentos negativos, né? Pessimismo, baixa autoestima. Mas a maioria das vezes se confunde com tristeza. Tristeza todas as pessoas podem ter, todas as pessoas sabem que é tristeza. Quando tem alguma dificuldade, alguma frustração, é normal ter tristeza. Quando você não tem depressão, você tem um momento de tristeza, aí você, nesse momento, você fica mais introspectivo, você se fecha, se elabora, busca soluções e depois vai reagir para a vida, para tentar resolver o problema. Né? Na depressão, você não consegue. Fica para baixo e se fica embaixo. Uma tristeza sem sentido, né? Uma tristeza, uma vontade de chorar que a gente não sabe de onde vem, sem motivo, sem sentido e constante. Parece que o dia está sempre nublado, falta de vontade de fazer qualquer coisa, inclusive as coisas que você ama, inclusive o seu trabalho, que você se dedica, falta de paciência, irritabilidade, tudo te deixa mais fácil. Aí insônia, né? Não conseguir dormir é uma coisa. Ou ter vontade de dormir o dia inteiro. Tem um alto preconceito, assim, né? Eu posso ficar doente? Tá, eu posso, uma gripe, né? Mas até uma pneumonia, mas eu não posso adoecer da minha cabeça. Achar que vai ser eliminado porque é preguiçoso, tem todos os mitos, os preconceitos em relação à depressão. Porque a depressão é frescura e a depressão é preguiça. Esses são os principais mitos da depressão. Pode parar aí, pastor. O que acontece, gente? A depressão ela tem uma característica bem singular, principalmente nas mulheres, que as mulheres têm esse lado mais sensível, né? E aí nós temos um choro sem motivo, né?
A mulher ela é muito mais, não me leva mal para a palavra que eu vou usar, mas sensitiva, mas não é essa palavra sensitiva que eu quero usar, mas ela sente muito mais as coisas do que o homem, e até mesmo o homem às vezes tenta fingir que não está sentindo, não é que ele não esteja sentindo. Um homem com depressão ele vai sentir as mesmas coisas, porém ele vai dar uma de durão e dizer que não está, e aí vai piorar, porque ele vai lutar por mais tempo ainda. Mas uma das características bem fortes que nós temos é esse choro sem motivo, né? O que você tem? Eu não sei. Porque a tristeza, você tem um choro, você tem uma tristeza, você tem uma angústia, você sabe do que é. Eu estou triste porque eu perdi o emprego, eu estou triste porque eu briguei com esse plano, eu estou triste porque meu filho não me obedeceu, eu estou triste porque eu tirei uma nota baixa, eu estou triste. Mas eu tenho um motivo. A depressão bate sempre que você nunca sabe o motivo. E você, simplesmente, você levanta dia após dia com o pé virado e você diz, eu não quero ver ninguém, eu não quero levantar da minha cama. Aí nós vamos ter as pessoas que gostam de ficar dentro do quarto trancado, né? As pessoas que não conhecem, não têm entendimento, vão dizer o que aquela senhora disse, né? É preguiçosa, levanta, vai fazer, vai andar, vai, vamos lá, força, bora lá. Mas, queridos, nós estamos falando de uma força que não existe. Não sei se quer comentar algumas características. No meu caso, eu comecei a sentir, não foi a depressão em si, foi a síndrome do esgotamento profissional. Então, como ele falou, a gente trabalhava os 7 dias da semana, né, porque o pastor, se não botar limite, ele trabalha os 7 dias da semana. E aí, a primeira sensação que eu tive de que alguma coisa não estava legal era eu não queria mais participar de tudo isso que eu participava. Comecei a negar estar num ambiente, né, de confraternizações da igreja, um ambiente de visitas, coisas que a gente fazia incansavelmente. Eu já sentia uma repulsa de estar naquele ambiente, eu queria que acabasse logo, eu queria voltar logo para casa. Então a primeira coisa que eu percebi foi isso. Depois veio a questão do choro, né, do choro sem motivo, né, que até você descobrir o motivo, a causa realmente daquele choro, demora um certo tempo também. Outra coisa que ele falou ali que também aconteceu muito na minha experiência, a insônia. Passar a noite rolando na cama, a cabeça não para, é como se tivesse um interruptorzinho que não desliga. Você deita, você sabe que está na hora, mas você não consegue dormir, não apaga, você não consegue relaxar e dormir. Então era 2, era 3, era 4 horas da manhã, eu estava acordada, pensando no quê? Quem acertar era o prêmio. O que eu estava pensando? Nos problemas dos outros. Como eu poderia ajudar a resolver o problema dos outros? Não era um problema meu, que me deixava sem capacidade para dormir, não. Era pensando como eu poderia ajudar o irmãozinho que está passando por aquilo, outro. Será que eu fiz o suficiente? Será que eu aconselhei direito? Será que eu dei a... Será que eu poderia fazer isso? E a cabeça. Aí dá 7 horas, 6 horas da manhã, a hora de você pegar no batente, de você viver a sua vida, você não tem ânimo nenhum. Então o que eu fazia? Quando amanhecia, dormia. E aí você entra nesse ciclo. Não dorme à noite para poder dormir durante o dia. E aí a sua vida, a sua casa, os seus filhos, né? O dia a dia que você teria que cumprir, você não consegue porque você está dormindo, porque não dormiu à noite pensando no problema dos outros. Então essa foi uma das coisas que aconteceu. Ela falou tudo da insônia, né? Da questão da perda de interesse pelas coisas. Quem tem problema de perder o apetite com facilidade, é a primeira, né, uma das primeiras coisas que acontece, já não se interessa mais por comer nada. Eu, infelizmente, não tive essa sorte. Eu comi tudo que eu achei, né? Eu quase cheguei a 100 quilos na época. Então, assim, era onde eu descarregava, né, era uma alimentação. O que mais? O sono, a tristeza, a perda de interesse, a irritabilidade. Na época meu filho tinha 5, 6, 7 anos, eu não tinha paciência para nada. Esse aqui foi um guerreiro,
porque de tarefa, a uniforme, lanche, acordar cedo, botar para a escola, porque eu estava dormindo. Um sono, né? Uma vontade de sumir, de enfiar a cabeça dentro do travesseiro e sumir daquela situação. Esses são alguns dos sintomas. Talvez você já ouviu alguém falar, ou que você mesmo possa estar passando por tudo isso. Acho que os mais fortes foram esses. Agora, o importante de tudo isso, queridos, você acha que uma pessoa normal teria esses sintomas? Não. E por que nós às vezes dizemos, não é nada não, levanta agora, bora lá, vai passar, né? Vai passar, sim. No começo eu falava isso para mim. Tanto é que no começo, quando eu comecei a sentir, eu fiquei, olha, para você ter noção, eu fiquei quase um ano, foi quase um ano com todos esses sintomas. E aí o que a gente fazia? A gente orava, a gente fazia campanhas e orações e jejum, e não, eu não posso adoecer, isso não está acontecendo comigo, eu devo estar só cansada, eu vou descansar, eu vou diminuir um pouco o ritmo. Quase um ano para admitir que eu estava doente. Porque como é que eu ia chegar para a igreja, irmãos, e dizer, irmãos, eu estou com depressão? Hoje em dia, eu consigo falar. Hoje em dia eu estou aqui falando para vocês. E estou falando para você entender que é normal o crente ter depressão. Tá? Assim como você tem um problema de pedra na vesícula, você tem um problema de coração, assim como você tem um problema de vista, você também pode ter um problema no seu emocional, no seu cérebro, né? Descompensa todo o seu equilíbrio emocional, toda a sua fisiologia, mas na época, jamais. Como que eu ia chegar e dizer que eu estava com depressão? Infelizmente, as nossas igrejas não estão preparadas ainda para ouvir isso. Porque, como ele disse, pensam que ele está em pecado. Como que a pastora está com depressão? Até não deve ter pecado. Está em pecado, está adulterando, está fazendo alguma coisa, e Deus está castigando, o diabo está... Então, na minha cabeça, eu disse, eu não posso contar isso para a igreja. Então, foi quase um ano. E detalhe, quando eu admiti e fui fazer o tratamento, você acha que eu contei para a igreja? Não contamos para a igreja. Quando que a gente contou para a igreja? Quando nós estávamos vindo embora. Quando eu estava praticamente curada e vindo embora para o Brasil. Então foram 2 anos, um ano negando, 2 anos de tratamento e em silêncio. O que vai contra as regras, né? Vocês vão aprender das regras para a gente enfrentar. E ele é psicólogo e sabia que não era para fazer assim, mas a gente não tinha coragem de se abrir com a igreja. Só realmente os meus pais ficaram sabendo. E foi por uma coincidência que eles estavam lá. Quando eles estavam lá, eu fui fazer a consulta com o psiquiatra e tive que contar, né? Foi um choque. Como? Mas não aconselho você a segurar isso só para você. Fica muito mais difícil se você guardar só para você. Amém? Alguma pergunta sobre essa parte que a gente falou? Sobre sintoma, alguma coisa? Não? Então vamos lá, pastor, por favor. Então nós falamos sobre o que é depressão. Estou triste ou depressivo, e aqui eu ainda vou colocar a ansiedade para vocês. Eu já comentei sobre isso, então eu vou falar brevemente. A tristeza sempre tem um motivo, você sabe qual é. Já comentamos sobre isso. Estou triste porque briguei, porque falei que eu não devia, fiquei triste. A tristeza dura um dia, no máximo 1 ou 2 semanas. Por que a tristeza pode durar no máximo 1 ou 2 semanas? Pense comigo. Você perde o emprego. Poxa, eu estava estável, plano de saúde, ganhando bem, sexta, vale tipo de refeição, beleza, fui mandado embora. Poxa, tudo vai. Show, fui mandado embora. Quem que é o doido que vai, né? Então, é normal que a gente fique 1 ou 2 semanas, é um processo de luto, né, que a gente passa, e esse processo de tristeza normal. Alguns sintomas podem ser de depressão, como essa tristeza às vezes prolongada, com até 2 semanas, aí a gente já diz, estou depressivo, né? Não é que você está depressivo, você está passando por um processo, né? Perdi o emprego e aí eu não consigo comer faz 5 dias. 5 dias, queridos, é normal, né? Agora, quando isso se prolonga, aí nós então entramos em um processo depressivo, né? Os pensamentos sempre são os mesmos
sobre o que te deixou triste. Então, a tristeza, ela é algo que você sabe. Estou triste por isso, estou triste por isso, estou triste por isso. Você vai se repetir várias vezes, né? E não afeta a sua produtividade. Eu estou triste, mas eu consigo ir ao mercado. Eu estou triste, mas eu preparo meu filho para ir para a escola. Eu estou triste, mas eu me visto e vou trabalhar. No meio do caminho lá eu escuto um louvor, dou glória a Deus e vida que segue. Depressão, você pode colocar o melhor palhaço, você vai fazer. Ele não vai motivar, não vai andar. Então isso é uma diferença grande da tristeza. Okay? E consegue realizar outras atividades. Dentro da tristeza você vai seguindo a vida. A depressão ela vai te bloqueando cada vez. Cada vez ela vai te bloqueando. Como a ansiedade. A ansiedade é um processo de paralisação. A ansiedade, ela anda casada com o medo. Né? Você nunca vai ter ansiedade sem medo. Ai, estou ansioso, vou lá ver se eu na foto do mar. Não, se você está ansioso por ir ao mar, porque você tem medo de que alguma coisa vai acontecer. Então esse medo ele vem associado. E aí na terapia, muitas das vezes, nós vamos entender que esse medo tem uma origem. E isso que causa uma certa ansiedade. Né? Nós temos um conhecido que a gente foi para Volta Redonda, no final de semana passada, e ela tem pânico de gato. Né? Ela move um gato que ela já faz assim. Lá vem ele, e ela sai correndo do gato. Né? Então isso, ela tem um pânico, ela tem medo, ela tem uma ansiedade. Né? Ela vê um gato, isso desperta uma ansiedade nela. Uma ansiedade que é passageira, só nesse período. Já falei para ela, vai tratar, vai procurar ajuda, isso é normal. O que aconteceu? Onde é que apareceu esse gato que você tem medo? Né? Então isso é um processo de terapia para se resolver. Então a ansiedade, ela sempre vai te buscar te paralisar. Tá? A ansiedade é um processo de paralisação. Não tão grande quanto o da depressão, mas de um processo. Vai me paralisar de ir ao mercado. Eu tenho medo que o semáforo não feche e alguém me atropele. Por exemplo, eu não vou para a igreja porque eu estou com medo de o ladrão invadir e roubar todo mundo. São processos de algo específico. Isso é ansiedade. A depressão já é algo mais geral. Ok? Pode passar para o senhor, por favor? Diga. Desculpa. Não, vai lá. O que ocorre? Então eu posso dizer, vou falar um exemplo meu. Desde, já fizeram 4 anos da ausência, da perda da minha mãe. Em determinados, fica um buraco que a gente não cobre. E vem determinados momentos específicos da vida que a gente sente aquele período que dura, que tem uma dor de 1 ou 2 semanas, como o Dia das Mães que está chegando, o aniversário, entre outras coisas. Então isso é um ponto de tristeza. Mas tem pessoas que, de tanto alimentar, a gente pode alimentar essa tristeza, de tanto alimentar a tristeza, desencadeia uma depressão. Sim. Existem pessoas que, devido a uma frustração que gerou uma tristeza, pode desencadear a depressão? Pode. Quer falar? O que acontece? Nós temos, dentro da psicologia e da psicanálise, a gente tem uma palavrinha que se chama, eu sempre falo errado, histeria ou histeria? Histeria, porque eu estudei no espanhol, aí tem uns acentos diferentes. Histeria. O que é a histeria? A histeria é aquela personalidade, tanto de homens quanto de mulheres, que nós tendemos a maximizar determinada coisa. Então, por exemplo, hoje eu estou triste. Estou triste, mas uma pessoa normal, ela vai tentar buscar alguma coisa para fazer, ela vai tentar dizer, poxa, você precisa levantar da cama e seguir a vida. Tristeza, ou depressão. Mas uma pessoa que ela é histérica, ela tem essa personalidade histérica, ela tende a maximizar. Então ela vai dizer, hoje eu estou triste. Mas eu estou tão triste, meu Deus. Daí Margareth me pergunta, mas e aí, como é que você está? Olha, eu estou muito triste. Daí Margareth vai dizer assim, eu imagino. Não, você não imagina. É uma tristeza assim, que você não imagina o que é. Então esse tipo de pessoa, ela fomenta. Como que a gente trabalha com essas pessoas? Tem uma conhecida minha que ela diz assim, tu vai me bater na cara qualquer dia desse, né?
para me entender. Quase isso, né? Mas às vezes a gente precisa de alguém que nos aterrize. Quem tem a histeria, ela não aterriza. Ela pega o voo e vai embora. A minha tristeza é minha, e eu estou sentindo e ninguém sente igual a eu. E aí alguém tem que dizer assim: ei fulano, acorda, ontem você estava boa, o que aconteceu? Ah, aconteceu, parará, vai chorar, vai contar toda uma história triste, e aí você vai pensar e vai dizer: e aí? Vai ficar aí? Porque é diferente, como o pastor disse, existem processos. O luto, ele gera tristeza, pode até gerar depressão, e é um processo. O luto, a gente tem alguns processos para enfrentar. Agora, a tristeza, existe essa tristeza fomentada que nós temos que ter cuidado, tá? Principalmente dentro da igreja. Desculpe, querido, eu estou aqui como profissional. E aí, vou falar a verdade. Tem alguns, às vezes, que quando a gente resolve a tristeza dele, ele vai querer caçar outra tristeza. Porque ele precisa ser o centro das atenções. Poxa, o pastor agora nem me liga, porque a minha tristeza já foi resolvida. Então eu preciso de uma tristeza, eu preciso de um problema, né? Isso é normal dentro das igrejas. Mas o pastor às vezes tem que ser duro e dizer: aterriza, meu irmão. Vamos crescer, vamos ver aonde nós temos que nos sintonizar. Vai, fala. É que o pastor falou sobre frustração, né? Essa frustração pode gerar depressão. Ele está falando como profissional, eu vou falar como pastora, né? Na minha época, o que aconteceu comigo, né, depois de esgotar totalmente, a depressão veio depois do esgotamento, foi uma situação, pastor, onde eu me frustrei como pastora. Eu acompanhei uma moça por um tempo, acho que foi mais de um ano, eu acho. E essa moça, ela tinha muitos problemas familiares, problema com o pai, e por isso ela se relacionava com o rapaz, e o rapaz batia nela. Um dos namorados que ela teve, que foi na época que a gente estava lá, ele batia nela, agredia, vira né? E a gente foi acompanhando naquela tentativa de mostrar para ela, né, que não era para ser assim, todo aquele acompanhamento, né, por mais de um ano. E a ponto de a gente sair de madrugada para atendê-la, resgatá-la dele, aquela coisa toda, né? O que aconteceu? Ela chegou um dia para mim e ela disse assim: pastora, eu gosto de apanhar. Eu gosto de viver dessa forma. Irmãos, aquilo para mim foi um choque. Porque eu estava chorando, pastor, por ela, mais de um ano, orando, levantando de madrugada. E a pessoa chegar para você e dizer: me esquece, me deixa. Eu gosto de viver assim. E aí, o que você vai fazer? Eu falei: então tá bom, filho. Então, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Ela virou as costas e foi embora. Passou alguns dias, eu comecei a sentir taquicardia. Sabe aquele coração que vem aqui na garganta, que parece que vai sair pela boca? E eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu disse: alguma coisa está errada, eu devo estar com problema de coração. Fui no cardiologista. O cardiologista disse: olha, está tudo bem com o seu coração. Fez o exame e tal. Você teve algum estresse nos últimos dias? Senta aí que eu vou lhe contar então os meus estresses. Por quê? Porque eu carregava, eu somatizava, eu trazia para a minha vida os problemas, né, dos membros da igreja. E justamente essa situação foi muito frustrante para mim. E foi ali que eu percebi que eu estava entrando em depressão. Porque quando começou a vir outros casos, eu disse: eu não quero. Eu não quero saber dos seus problemas mais, eu não quero saber de problema de família, eu não quero saber se você está triste, eu não quero saber. E foi aí que eu comecei a não querer mais atender, não querer mais aconselhar ninguém. Por quê? Porque eu me frustrei. E aí a depressão achou uma porta para me colocar de cama, realmente. Foi aí que eu comecei a não querer mais atender ninguém, né? Não fazia mais aconselhamento, não visitava mais ninguém, não atendia, não queria ouvir falar de problema de ninguém. Por quê? Porque eu me doei tanto. Eu digo sempre que a minha doença foi amar demais. Eu amei demais e me frustrei. Então fica a dica para você: até amor demais pode adoecer. Só um parênteses, ele quer fazer uma pergunta, e aí eu quero finalizar o que a pastora disse, do seguinte: na psicologia, na psicanálise, a gente tem algo que a gente diz o quê? Que o outro nunca vai fornecer aquilo que eu espero 100%. Só que a nossa mente e o nosso coração sempre acham que o outro sabe o que eu quero e sabe a quantidade que eu quero. E aí, quando essas coisas não acontecem, eu me frustro de tal maneira que eu posso entrar em depressão. Por quê?
Esse caso, queridos, nós abríamos a porta da igreja 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, botava lá para dentro toda descabelada, toda arrebentada, né? Então ela parecia cuidar de uma criança. Então o que ela disse? Poxa, eu estou cuidando, estou discipulando, daqui a um tempo essa menina vai levantar voo. Então ela gerou expectativas do óbvio que a gente achava que iria acontecer, quando na verdade não aconteceu. Então, queridos, às vezes aquilo que você espera do outro é demais. E isso vale para os casamentos, isso vale para os filhos, vale para os pais, também. Vale para os pastores. Por quê? Porque a gente olha uma pessoa e às vezes o pastor tem disso. A gente olha e a gente diz, caraca, esse é o legítimo missionário, esse é um pastorzão. E você deposita tudo ali. E daqui a pouco o cara, você diz, meu Deus, e agora? Não tem mais ninguém, porque você depositou tudo nele. Então cuidado. Diga, meu irmão. Então, assim, na verdade, são 3 dúvidas. Tá. Eu costumo ter uma palavra que eu carrego que é pessimismo. O pessimismo está relacionado à depressão. Eu sou pessimismo, eu tenho depressão. O pessimismo, ele caminha com a depressão, não tem nada a ver. Essa é a primeira dúvida. O que é o pessimismo que eu entendo? Eu só penso que tudo vai dar errado. Ou isso é fruto de ansiedade ou depressão. Outra, a ansiedade pode levar a ter distúrbio no meu corpo, por exemplo. Eu sou muito ansioso e isso pode me ter um distúrbio. Tá, peraí, é muita pergunta. Vamos devagar. Ansiedade. A primeira pergunta dele foi se o pessimismo anda com a depressão. Isso existe, eu não sei se... Porque tem gente que é pessimista, mas não é depressiva. Tem gente que ela vive a vida tranquila e para ela tudo está errado, né? Mas ela segue tranquila e serena. Em compensação, se nós formos olhar o depressivo, a gente vai falar lá na frente sobre isso, sobre olhar do lado da moeda. O depressivo, ele só olha um lado da moeda, ele só olha uma possibilidade. E uma das coisas que vocês vão aprender hoje é olhar as diversas possibilidades, né? Então, esse pensamento pessimista está dentro da depressão, mas não é significado de que quem é pessimista é depressivo. Segunda pergunta, a ansiedade sai do corpo? Sim, 100%. A ansiedade, como eu falei, lembra que eu falei que o corpo fala? Quando nós estamos ansiosos, o nosso corpo fala. Por exemplo, ele está um pouquinho ansioso, né? Ele está assim, mexendo a mão, pode ser que ele está coçando ou pode ser que ele está, né? Você às vezes fica assim, você está sentado num lugar e você fica assim, estalando o dedo, puxando o dedo, ou você fica enrolando o cabelo, né? Fica assim, né? Isso é um sintoma de uma ansiedade. Qual é a ansiedade? Boa ou ruim, pastor? Não sei. Pode ser a ansiedade do momento, né? Então hoje eu quero fazer uma pergunta, então eu fico lá ansioso. Pode ser uma ansiedade generalizada. Uma ansiedade generalizada, ela pode ser mais profunda, a gente vai falar mais lá na frente. Posso ter dor de estômago, posso ter diarreia, posso ter enxaqueca, né? Mais profundo. Respondi a pergunta? Pode ir para outra. Não, e se uma pessoa ela pode ter depressão, você falou, acho que você vai responder que sim, você falou isso, que todos nós somos ansiosos por natureza. Isso. Então eu posso ser ansioso e ter depressão ao mesmo tempo. Sim. Quando eu falo que todos nós temos e passamos por um processo de ansiedade, porque eu digo, por exemplo, quando você vai viajar é um processo de ansiedade, quando você vai para uma entrevista de emprego é uma ansiedade. Então todos nós vamos passar por processos de ansiedade. Não significa que você é um ansioso. Todos nós temos períodos de ansiedade, né? Agora, se você vive de ansiedade todos os dias, aí é um ponto de interrogação que deve ser estudado, né? Eu levantei de manhã, eu já fico ansioso. Se o ônibus vai passar do horário certo, eu vou chegar no meu horário certo. Então é um ponto de interrogação. Será que eu preciso ficar ansioso todos os dias por isso? Se eu fico, então alguma coisa está errada. Agora, se eu tenho episódios de ansiedade, hoje eu fiquei ansioso porque o seminário, eu fiquei ansioso porque eu quero perguntar para vai resolver esse problema e o problema vai acabar. Agora, a ansiedade do ponto do ônibus, amanhã vai repetir de novo. Então, e amanhã depois de novo, ops, já não é algo corriqueiro, é algo que está se repetindo. Ela passa a ser patológica quando ela te impede de viver a vida. No meu caso, por exemplo, a ansiedade chegou ao ponto máximo que eu não consegui descer, a gente morava no andar de cima, descer para o culto. Se o culto era às 6 horas, acho que era 6 horas, meu coração começava a disparar. Taquicardia,
começava a tremer, começava a suar frio. E aí eu falei, alguma coisa está errada, né? Porque você ter uma ansiedade antes de um grande evento, de alguma coisa, é normal, né? A gente que é pastor, sempre que a gente sobe aqui, irmãos, a gente treme as pernas. Não é porque a gente tem muitos anos de pregação que a gente não fica ansioso. Mas é uma coisa que você pegou o microfone e acabou. Agora, no caso patológico, que virou doença, era isso. Eu não conseguia mais pregar. A gente tinha uma escala, ele pregava no domingo, eu pregava numa quinta, pregava no domingo, ele pregava na outra quinta, né? A gente tinha uma escala. Eu não conseguia mais cumprir nenhuma escala. Ele pegou para ele todas as pregações, porque chegava perto da hora, eu já começava a passar mal. E isso é uma ansiedade que traz doença. Tanto é que foi nesse período que eu descobri a diabetes. Diabetes pode surgir por causa do estresse, por causa de ansiedade. A gente também. E outras doenças mais, gastrite, alergias, coceiras, dores de cabeça intensas, tudo isso pode ser resultado de uma ansiedade patológica também. O irmão quer fazer uma pergunta dele. Ela levantou aqui primeiro. Pode falar, meu irmão. Boa tarde. Meu nome é Aline Sarmento. Eu achei muito interessante nós estarmos aqui hoje para essa troca, né? E na realidade não é uma pergunta, é porque... Obrigada. Não tenham medo de assumir que a ansiedade, a depressão realmente é uma doença. Eu estou em tratamento, mais de 5 anos sem entender os diagnósticos que existiam comigo, e hoje eu estou num estudo, eu estou buscando informações, porque a depressão ela não é como quebrar o braço e você colocar o gesso. Então a gente aponta muito e não busca conhecimento sobre isso. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, mas eu estou dizendo para vocês que eu estou em tratamento. Eu estou buscando a minha cura, estou passando pelo processo de perdão. Quando a Magna falou no início, eu só pensei, preces, né? Muita oração. E nós precisamos nos abrir. Assim, a busca, não apontar muitos dos nossos defeitos, porque a gente busca onde eu errei. Então, estar aqui hoje é um privilégio divino, e eu espero que a gente consiga, dos nossos lares, disseminar a importância de identificar e dar apoio. Muitas vezes nem os nossos familiares conseguem, e eu falo isso por experiência própria. Eu fui criada para ser uma mulher forte e não ter doença mental. Então, para que nós possamos hoje aproveitar esse momento e possamos respeitar as pessoas que passam por esse processo, não ter vergonha. Eu tenho muito orgulho, não só de estar enfrentando esse desafio, mas de poder aqui estar hoje divulgando isso de uma maneira transparente e dizer, todos nós podemos passar por isso e podemos buscar a cura através, claro, do apoio, de uma rede de apoio, do psicólogo, do psiquiatra e das pessoas que nós amamos. Amém. É isso. Amém. É isso aí, vamos ouvir lá o irmão lá atrás. Isso é importante, queridos, a gente saber que tem tratamento, tem cura, e a gente é livre, vai ser livre em nome de Jesus. Diga, meu irmão. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Graças a Deus pela sua vida, que realmente tudo que o pastor está falando, eu já convivi com pessoas que é exatamente isso. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o pastor falou que tem ansiedade boa, por exemplo, para viajar, pegar avião, e tem outra ansiedade. A pergunta que eu faço é o seguinte: a ansiedade que não é boa, mas que quase todo dia acontece, pode eu dizer que é um gatilho para a depressão? Sim. Sim e não. Porque nós vamos ter diversos tipos de ansiedade, né? A gente chama uma ansiedade generalizada quando ela já está patológica. Agora, uma ansiedade quando ela já está patológica, essa ansiedade pode sim ajudar na depressão. Porque uma ansiedade não tratada, ela te gera perguntas, ela te incomoda, ela te estagna, ela não deixa você andar. Então, por exemplo, vou voltar de novo à história do ponto de ônibus. Se eu estou numa ansiedade generalizada, se eu não consigo mais
parar de pensar que eu tenho que pegar o ônibus, que o ônibus pode quebrar, que o ônibus pode ser o quê, vai chegar um tempo que eu vou só viver de Uber, porque eu não vou mais querer pegar o ônibus. Vai chegar um tempo que a minha esposa vai dizer, você está doido, porque você não para, eu vou gastar dinheiro demais com o Uber, começar a dar problema, e aí eu vou ter que resolver outros problemas e eu não vou saber como, porque o maior problema para mim é o ônibus. Note que é algo simples, mas para mim é um baita problema. Então, as outras coisas vão somando, e aí eu posso entrar em processo depressivo. Então eu digo que uma ansiedade não tratada, uma ansiedade que já te dá sinais de que ela está te pedindo de você fazer alguma coisa, se você não tratar, ela pode sim se tornar uma depressão. Não é regra, mas há uma grande probabilidade. Certo? A minha esposa quis fazer uma pergunta, mas ela está com vergonha. Fala com ela quer saber o que é crise de pânico. A crise de pânico? Não, a crise de pânico, queridos, eu vou resumir bem, porque vocês vão ficar um pouquinho só. Mas a crise de pânico é algo que paralisa a pessoa por completo quando ela enfrenta uma determinada situação. Então, por exemplo, a minha crise de pânico é quando eu vou ter muita gente. O meu pânico é quando eu vejo muitas pessoas que se como estou vendo agora, isso me paralisa e eu entro em pânico. Então o que acontece? As pernas ficam bambas, o coração começa a bater, soa frio, o choro brota naturalmente e você paralisa. E as pessoas dizem, o que foi? Eu não sei, eu estou agoniado, porque às vezes ela não sabe o que causa pânico dela. Né? Mas a crise de pânico é essa paralisação total. Por exemplo, uma vez uma determinada pessoa da nossa igreja teve uma crise de pânico no centro da cidade. E ela paralisou, aonde ela estava, ela ficou. Os meninos da igreja que encontraram ela, ligaram para o esposo dela e buscar ela. Só que ela só vai sair dali depois que ela acalmar. Não adianta você querer mexer com ela quando ela estiver na crise, que ela não vai sair. Porque ela está em crise. Então você tem que esperar, você vai abraçar, você vai apoiar, vai dizer, olha, a gente está aqui com você, fica calmo, nada vai acontecer. Porque a crise de pânico é uma crise de um pensamento catastrófico. Então, quando ela relatou isso para mim, ela disse, pastor, na minha cabeça todo mundo ia me roubar. Então eu não sabia o que fazer. E aí ela congelou. Então a crise de pânico é mais ou menos isso, a pessoa congela e ela fica ali até ela voltar ao normal. Pode levar 15 minutos, como pode levar uma hora. Então, qual é o nosso trabalho como cristãos? Dizer, a gente está aqui, toma o tempo necessário para você, vou te abraçar, senta aqui um pouquinho, fica comigo, quer um cuidado e tal. Não julgue. Ah, mas não tem nada. Está com medo de quê? É besta mesmo. Às vezes a gente julga a falar isso. Mas é que a pessoa precisa se sentir acolhida e protegida. O pânico já diz, medo de alguma coisa. Então o que ela precisa? Amor e carinho, abraça, fica ali junto, para que essa fase passe. E precisa urgentemente de um tratamento emocional. Porque o pânico ele vem de alguma origem. O pânico está associado à depressão? Pode estar, mas o pânico quase sempre ele são coisas bem distintas. Não tem muito a ver com a depressão, não. Pastor, chegou uma pergunta aqui. Mediante o senhor, como além de pastor profissional e o que a pastora viveu, o que fazer quando negamos os sintomas depressivos? Pegando também que ouviram que a Amada falou aqui, o que fazer? Porque às vezes a posição ou o âmbito espiritual, ou de ser pastora líder de uma célula, responsável pelo departamento, ou pelo fato de você ser uma pessoa muito pública, você não quer se expor. O que fazer? Porque, mediante o que eu entendi aqui, quando tanto pela internet quanto por zap, é o fato que gera sintomas. Mas o que você faz quando você não quer aceitar que você está? Então, esse é o primeiro sintoma, o sintoma da negação. Faz parte do processo, tanto da ansiedade quanto da depressão. A gente quer negar, porque a gente sempre diz assim, os outros, eu não. Eu estou bem, eu tenho tudo, eu tenho emprego, eu trabalho, eu tenho uma família. Para que? Não, eu não. Então o que acontece? Esse processo de aceitação, ele geralmente vem, se a pessoa não é histérica,
que a histeria ela faz potencializar às vezes os sintomas, como a gente falou. Se ela é mais obsessiva, ela tende a se resguardar até o último. E aí entra o papel da igreja e da família. Da família dizer, você está bem? Você entende que esse não é o seu comportamento atual? Mas você nunca foi assim, por que agora você está agindo assim? Você entende que alguma coisa aconteceu no meio da caminhada? Quando você começa a jogar isso para quem está passando os sintomas, ela vai, a mente da gente, queridos, ela é como se fosse uma esponjinha. Ela vai absorvendo conforme nós vamos ouvindo. Depois, lá na frente dos exercícios, a gente vai falar sobre isso. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né? Mas amém, é importante, né? Então, a mente da gente, quando você, como familiar, começa a perceber que alguns sintomas estão aparecendo e que já faz um tempo, passou de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, poxa, já está 2 meses na mesma situação. Ciclana, você se lembra que antes para você isso era normal e agora você já não faz mais? Então entra o papel da família, entra o papel da igreja, entra o papel do discipulado. Por isso é importante, como a nossa irmã falou, o falar. Nós vamos falar disso lá na frente. Mas aproveitando o gancho, o discipulado serve para isso, né? Eu sempre, quando eu vou atender alguém em gabinete, eu digo assim, sim, vomita tudo que você quer vomitar aqui, comigo. Quer mandar o fulano lá? Ah, mas eu sou crente, não tem problema nenhum, manda aqui comigo, que eu vou ouvir e não vou te julgar, né? Por quê? Porque às vezes, queridos, lá fora a gente não pode falar. Então o ato de falar, isso nos libera, né? Mas respondendo a pergunta do pastor, então, a família, nesse momento, é essencial, né? De que a gente possa dar sentido para essa pessoa, para que ela possa pensar. Se a família não notou, o último dos casos, não vou falar desse ponto, vou falar do ponto. Uma outra coisa que a gente pode fazer é conversar com alguém e dizer, olha, isso aconteceu, isso, isso e isso. O que você acha? Antes eu era assim mesmo? Ou não era? Eu mudei, não mudei? O que você tem para dizer de mim? Mas foi você que ajudou a máquina ou ela te procurou? Não, ela foi para outra psicóloga. Mas isso no seu cotidiano, como é que foi essa identificação? Então, chegou um ponto que ela não identificou, quem identificou fui eu. E aí eu tive que dizer para ela, até que um dia eu fui firme e disse, chega. Né? Eu tive que cortar com ela e dizer, agora nós vamos buscar tratamento. Né? Então, às vezes a pessoa não vai tomar essa decisão. Às vezes a gente tem que dizer, vamos lá no médico, se não for nada, amém. Se for, vai perder tratamento. Né? Então, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais enérgico, se você vê que o processo se passou. Lembrem que 1, 2 semanas, 3 semanas, não é sintoma. É sintoma de ansiedade, mas não é de depressão. A depressão ela vai perdurar um tempinho mais. E a gente tem que ter paciência e esperar. Ok? Vamos lá, mais um então, pastor? Aviso importante. Falar para alguém, você não tem motivo para ter depressão, sua vida é ótima. É como dizer, você não tem motivo para ter asma. Tem muito ar aqui. Eu queria falar sobre isso um pouquinho, porque no meu caso, uma das barreiras para eu admitir é que eu falava, gente, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho um filho saudável, eu tenho uma igreja que me ama, eu tenho saúde, né? Entre aspas, eu estava achando que estava saudável. Eu tenho uma igreja que me sustenta, né? A gente não tinha um emprego fixo, mas tinha a igreja, né? Eu tenho tudo. Por que eu estou assim? Por que eu estou triste? Por que eu não consigo me levantar dessa cama? Por que eu choro sem motivo? Que motivo que é esse? Aí eu falo, não tem motivo nenhum. Vou levantar e vou enfrentar. Era só o tempo de cair de novo no choro, de cair de novo no sentimento e tal. E de novo, não. Por que eu estou triste? Não tem motivo. Isso é fraqueza, isso é pecado, isso é o diabo tentando me derrubar, me envergonhar, eu vou pisar na cabeça dele e vou... E nada adiantou. Nada adiantou. Só adiantou no dia que ele falou assim, chega. E eu me lembrando aqui agora, lembrei, foi um dia que aconteceu um episódio, também uma frustração pastoral, e eu não consegui levantar no dia seguinte. Eu estava deitada e eu só chorava. E ele disse, o que aconteceu? Eu fiz ele lembrar o que era, porque na cabeça dele não era nada, porque quem está de fora não entende por que você está daquele jeito. E eu disse, isso. Eu só chorava.
eu quero sair daqui, eu quero ir embora, não aguento mais, e tal. Aí ele disse, quem não aguenta mais sou eu, ela vou dar um jeito disso aí. Né? Foi que a gente entrou em contato com o psiquiatra, com o psicólogo. Então foi preciso chegar a um ponto, irmãos, eu não consegui levantar da cama. Eu não consegui viver a minha vida, mesmo que eu estava forçando, chegou um dia que não deu para forçar mais. Né? E essa questão do sintoma, você procurar o motivo para estar. A depressão ela não vai te dar o motivo. Quem vai te mostrar o motivo é o psicólogo e o psiquiatra. Depois de um tempo de tratamento, eu fui entender como eu cheguei nesse ponto. Mas na hora, você não acha motivo. E é isso que te consome mais ainda. Porque você acha que você está sendo fraca, que você está sendo boba, que você está sendo mole. E não tem nada a ver exatamente com isso. É mais uma coisa muito mais profunda que você está trazendo à tona naquele momento. Meus pastores acabaram de chegar. Foi surpresa. E aí, queridos, você vê que há um processo de cura quando, por exemplo, nós falamos no começo que nós estamos voltando para a Bolívia. Se ela não estivesse curada, ela dizia, Deus me livre, nunca mais quero voltar naquele lugar onde eu fiquei doente. Né? Então há um processo de cura. Então pode haver a cura? Pode. Né? O Senhor nos ajuda com o tratamento, com o auxílio, com o medicamento, e a gente cura. Agora, como está escrito ali, você que conhece alguém com asma, você diz assim, respira, tem muito ar aqui. Você vai falar isso para ele? Não vai adiantar de nada. E a mesma coisa para quem está passando por um processo de ansiedade e depressão. Ok? Vamos mais um, pastor. Então, definição de depressão e ansiedade. Nós já falamos sobre isso, não vou ficar repetindo, pode passar, pastor. Aqui falei que a depressão ela é mais persistente, a ansiedade ela é temporal, pode passar. Então, motivos pelos quais alguém pode chegar à depressão. Vamos lá. Causas genéticas e biológicas. Por exemplo, quando a gente fala de biológico e genético, nós estamos falando do próprio corpo. E eu quero usar um exemplo de depressão aqui bem comum, que vocês devem ter ouvido falar, que é a depressão pós-parto. Né? O que é? É algo biológico, algo que o corpo produziu, né, de maneira automática, e que a mulher ela deve receber apoio para enfrentar. Então nós temos essa causa, que ela pode ser genética. Nós temos também, além da genética, nós temos os temperamentos, nós temos as personalidades de cada um. Algumas personalidades são mais suscetíveis à depressão do que outras. Né? Lembra que eu falei da Estela? A Estela ela é mais suscetível. O obsessivo demora, mas também quando o obsessivo cai, ele cai feio. Né? Então, são coisas que a gente deve levar em consideração. Causa psicocognitivas, que são nada mais nada menos do que dentro do nosso organismo, nós temos fugiu a palavra, serotonina, como é que é o nome? Hormônios, todo mundo tem hormônio, né? Que nos faz sentir prazer pela vida, né? Nós queremos ir, a gente vê os adolescentes aí cheios de força, querendo fazer e acontecer, e em algumas situações da vida acontece que esses hormônios baixam, principalmente na mulher. A mulher está sendo citada aqui várias vezes, né? Mas a mulher, naquele período quando ela está saindo, parando de menstruar, passando para a menopausa, é um período muito delicado para a mulher, e que ela tem essa diminuição de hormônios. Então, às vezes, você vai no ginecologista, ele vai dizer, não, vamos tomar um suplemento para que os seus hormônios não baixem tanto, que você não tenha, talvez, uma possível depressão. Cirurgias, às vezes, também afetam. Então, tudo isso pode afetar o nosso cognitivo, pode afetar a nossa estabilidade de hormônios. Estresse e perdas importantes. Aqui eu quero falar, que nós vamos falando de algumas coisas que até o pastor levantou. Uma depressão pode vir, por exemplo, depois de um luto. Um luto mal curado e mal sarado. Né? Perdi meu cachorrinho. Pastor, o cachorro gera luto? Gera. Toda perca gera luto. Não sei se vocês já ouviram casos, mas vocês já viram que algumas pessoas, quando perdem o trabalho, elas podem entrar em depressão? Ela perdeu algo.
E ela não perdeu ninguém físico, ninguém morreu, mas ela perdeu algo que era importante para ela. Ela viveu um estresse, ela está vivendo um estresse. E esse momento de estresse, esse momento de perda pode ocasionar uma depressão. Então, a gente fala o quê? Que o luto, ele tem processos. Um momento da negação, um momento depois que você vai buscar ajuda, um momento de aceitar. São várias partes para que você não caia em depressão. Mas o que eu quero dizer é que a perda, às vezes a gente diz assim, mas ninguém morreu, né? Mas não precisa morrer ninguém. Você pode perder um animalzinho, você pode perder o emprego, você pode perder, sei lá, algo que você dava valor. Uma posição de emprego. Ah, chegou o outro, agora chegou maior que você. Você diz, cara, e agora? Né? Então, isso pode trazer problemas e pode desencadear uma depressão. Né? Desespero aprendido foi aquilo que nós falamos no começo. É aquele pensamento catastrófico. Né? Começou a chover. Meu Deus, vai alagar minha casa. Vai cair o teto. E se cair o teto eu vou morrer. Vai cair uma telha em cima da minha cabeça, vai cortar meu pescoço e ninguém vai me achar. Então eu vou ficar lá na rua. É esse pensamento que ele vai gerando um após o outro. Esses pensamentos são repetitivos, né? Hoje é a chuva, amanhã é um acidente de ônibus, amanhã vai ser outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. E isso vai te causando tanto sofrimento que o teu corpo vai começar a falar e aí você pode entrar em um processo depressivo. Por isso a importância de falar e de saber ouvir. Quando alguém diz assim, fulano, não vai cair o teto. A gente tem várias vidas de ferro, não tem como cair. Mas essa pessoa que tem o pensamento catastrófico, ela sempre vai dizer, mas se. Aí tem que aparecer alguém e dizer assim, não tenho se. Aí ela vai dar uma rebolada ali, vai ficar chateada, vai virar a cara para você, mas ela vai entender. Então, às vezes, o seu papel é dizer esse mais sim, mas não existe mais sim. A rua é alta, não tem como a água entrar dentro de casa. Mas e se chover muito, mas não vai estar parando. Então a gente tem que, às vezes, desmistificar isso que acontece na mente, ok? Causas cognitivas são as mesmas acima, não vou falar de novo. Bullying e síndrome de Burnout. Hoje nós temos, por exemplo, o famoso bullying dentro das escolas, né, que entra os adolescentes, a juventude, que parte de uma brincadeira que pode se tornar uma depressão. Nós temos hoje muitos jovens, muitos adolescentes em situação depressiva que nós não sabemos, né? Por que nós não sabemos? Porque o mundo ensinou que se trancar dentro do quarto com um celular e com um computador é normal. Queridos, é normal até certo ponto. A partir do ponto em que o adolescente, a criança, não sai, pega para comer, vai comer dentro do quarto, ela não tem contato com ninguém, ela não quer se relacionar com ninguém, algo está errado. Que não há conversa em casa, que não há um momento de família em casa, algo está errado. Né? Nem que for para reclamar, para ela sair do quarto, mas ela tem que sair. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, bullying é uma coisa que acontece nas escolas. Algumas escolas têm feito trabalho. Ano passado a gente fez um trabalho de vídeo no colégio e eles fizeram vídeos falando sobre o bullying e a gente descobriu que tinha pessoas que sofriam bullying que nós não imaginávamos. Por quê? Porque não é falado, porque não é conversado. Então, falem em casa com seus filhos, perguntem, questionem. Eles nunca sofrem nada, eles nunca fazem nada, eles nunca sabem de nada. Mas você pergunta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que alguma coisa vai sair. Né? Agora, não pode ser normal uma pessoa que dorme 3 horas da manhã e vai levantar 6 horas da tarde e vai na cozinha pegar um copo d'água, vai voltar para o quarto e vai dormir de novo. Isso não é normal, queridos. Não pode ser normal. Dentro das nossas casas, não. Né? Nós temos Cristo, nós servimos o Senhor, nós temos um relacionamento. Né? Temos que criar esse relacionamento com os nossos filhos. Por mais trabalhoso que seja na adolescência, a gente tem que fazer. Ok? Síndrome de Burnout foi o que a pastora explicou, que ele é um esgotamento físico de muito trabalho. Então é quando a pessoa trabalha, ela esgota e a mente dela faz com que o corpo já não responda. O corpo já não tenha ânimo para fazer. E aqui há um perigo da síndrome de Burnout, que
grande parte dos que sofrem de síndrome de Burnout não conseguem voltar para o local de trabalho. Então o psiquiatra conversou com Margaret e disse: provavelmente você não vai conseguir voltar a pregar nesses primeiros tempos. E realmente foi o que aconteceu. Eu deixei ela no tempo dela. Porque é um estresse tão grande. Você trabalha no mercado financeiro, por exemplo. Números é consumidor. Quem trabalha em banco sabe que números é consumidor. Então você imagina, faz conta, tirou aqui, botou ali, faltou aqui, vem lá o gerente cobrando, o povo dizendo: cadê meu dinheiro, eu quero que renda, não, tira dessa proposta, coloca naquela outra, parará. Chega um tempo que esgota tanto a sua mente, você diz: eu não quero mais saber de banco, eu não quero mais saber de cliente, eu odeio esse povo, não tem nada para fazer, quer vir para cá. E aí você começa a enxergar coisas que não existem, porque o cliente ele vai te cobrar, é natural que ele te cobra, mas você está num nível tão grande de estresse que você diz: eu não quero mais saber dele. Só que na verdade quem está enfrentando o problema é você, não é o outro, né? Então é muito importante a gente ter cuidado com a síndrome de Burnout, que ela tem aparecido muito em professores, né? Quem é professor aqui? 1, 2, 3. Por que, queridos? Dar aula nos dias de hoje é tenso, né? Só quem está dando aula, né? Eu dou aula do 6º ao ensino médio. 6º ano eu entro já quase com a minha armadura, assim, né? Porque é tenso, mas faz parte. Mas os professores é muito estressante. Você dá a aula, você prepara a aula, você corrige a prova, você lança a prova, você faz prova de recuperação, você faz prova de não sei o que, o fulano não entendeu, explica de novo, mensagem do pai, mensagem do coordenador, e vai aqui, vem ali. Isso é vida de professor. Então nós temos enfermagem, médicos e pastores. Temos um número grande de pastores com síndrome de Burnout. E aí você olha, às vezes o pastor, você diz assim: caraca, o pastor está pregando Salmo 23 faz 4 meses. E ele acha que está normal. Porque ele pode estar enfrentando uma síndrome de Burnout, né? Você diz: caraca, o pastor era enérgico, ia e vinha, né? Então, se tem algumas profissões que são mais evidentes quanto a isso. Ok? Pode passar? Pastor, só uma pergunta. Com relação a perdas importantes, a gente sabe que o luto ele gera um isolamento automático por conta da tristeza gerada pela perda. Mas como identificar que esse luto deixou de ser luto e passou a ser depressão? Então, o luto, a gente estima que o natural dele durar é de 3 a 6 meses. Você vai dizer: pastor, é grande o período. Mas é aquele período de tristeza imensa. Que você está triste, você não quer ir para nenhum lugar, você quer ficar em casa. Vamos embora para a igreja hoje? Não, deixa eu aqui quietinho. A gente estima que até 6 meses seja o natural. Porém, há casos que duram até 1 ano. Então, nesses casos de luto, o luto sempre é muito pessoal de cada um e a intensidade do que se viveu. Então, se passou de 6 meses, eu sempre oriento buscar ajuda para fazer um diagnóstico. Porque pode ser que a pessoa ainda não vivenciou o luto. Na pandemia nós tivemos um problema sério, que as pessoas não vivenciaram o luto. Enterravam sem ver o seu ente querido. E isso é fatal. A gente precisa ver para entender que finalizou. Né? Se nós não vemos, a pessoa foi embora e eu não vi. Isso é um luto. Só que eu não vi a pessoa indo embora, eu não sei que ela foi embora. Então, se você pulou uma fase, essa despedida é importante. Você vai ter que trabalhar em terapia. Na terapia você vai fazer a despedida, né? Vai dizer: vamos fazer o ofício fúnebre, quase isso. Mas você precisa de um momento para você dar tchau para o teu ente querido, porque você não deu. Então, esse luto, eu diria, pastor, aqui, de 6 meses para frente, procuraria uma ajuda para um possível diagnóstico. E cada um reage de uma forma conforme o senhor falou. Dentro desse período de 6 meses, caso a pessoa tenha alguns sintomas assim, mais intensos de não conseguir se relacionar, não conseguir fazer essa troca dentro de casa, só querer ficar dentro do quarto, não querer comer, isso ainda é normal? Dentro de qual período? Dos 6 meses. Assim, eu sempre espero o seguinte: 3 meses até esse ponto que você falou. De 3 meses para frente, a gente já, como ser humano, a gente já começa a buscar outras coisas. Tem gente que 1 semana depois vida que segue, tem que seguir.
Mas eu digo que até 3 meses nesse excesso. Depois disso, não. Ou a pessoa não viveu o luto, ou ela está na fase de negação, e aí tratamento para que ela possa, então, entender e vivenciar as fases do luto, para que ela possa viver isso. Essa fase intensa, queridos, eu dou 3 meses com um período bem máximo mesmo, tá? Porque essa fase de você se isolar, de você querer ficar em casa, hoje, com o mundo que nós temos, com tantas informações, tende a não ser tão longo como era antigamente. Lembra que antigamente vestia-se de preto, não podia assistir televisão, por um longo período de escutar a rádio. Hoje em dia você não tem tempo para isso, infelizmente. Né? No outro dia, 5 horas da manhã, você tem que levantar, pegar o busão, pegar o trem e ir trabalhar. Porque hoje a lei, ela te dá, dependendo do sindicato, 5, 6, 7 dias. Passou disso, volta a trabalhar. Né? Então, essas coisas te fomentam a você reduzir esse tempo. Agora, se dentro desses 3 meses continua assim isolado, tem que buscar ajuda, porque pode estar. A depressão, você falou que é uma doença que causa problemas físicos, traz transtornos físicos. Mas sai do corpo isso. Mas ela é uma doença mental. Que o tratamento psicológico, psiquiátrico, a base de remédio, nós sabemos que os remédios psiquiátricos, não sei se é o seu termo, eles causam outros problemas, dependência química e por aí vai. Então eu, posso estar errado, eu estou errado, entendo que uma pessoa que tem depressão, a cura que ela pode ter, só Jesus pode dar. Talvez não vai dar um remédio. O remédio vai ser um paliativo, vai ser a ajuda que ela vai ter para enfrentar aquilo. Mas só Jesus pode dar a cura definitiva. Esse é o meu impedimento, só me corrigir se eu estiver errado. E se uma vez que Jesus me curou, se eu estou certo, eu estou falando, se eu posso ter recaída, eu posso voltar a ter depressão. E outro ponto, eu posso ser uma pessoa que tem depressão tipo assim, eu vivo hoje muito bem, estou na montanha, estou vivendo bem, passo 6 meses muito bem, daqui a pouco está tudo ruim, está tudo mal, não quero mais sair de casa, passo 3 meses, aí faço campanha, tomo um remedinho, voltei a ficar bem, aí estou bem de novo, volto a me relacionar, volto a sair, volto a viajar, volto de novo, assim, montanha e vai, isso é depressão. Esse é um problema comum dentro das igrejas. Nós achamos que, por nós termos fé, Jesus tem que nos curar de tudo. Né? O que acontece? Há situações em que o Senhor vai curar? Sim. Só que o que eu quero explicar para que vocês entendam? Há alguns processos na nossa vida que a gente precisa entender. E a depressão, se você não entender, você vai cair de novo lá na frente. Porque, por exemplo, se eu entrei em depressão, e aí em análise, em tratamento, eu descobri que a minha depressão veio porque o meu pai me amaldiçoou e eu nunca tive um relacionamento com meu pai. Ok? Se eu não resolver este problema, eu posso dizer que eu estou bem em 3 meses, mas lá na frente eu vou cair de novo porque eu não resolvi o problema. Então, quando você vai em análise, quando você vai fazer terapia, essa terapia vai te ajudar a resolver esses conflitos que você tem com você mesmo, para que você não caia lá na frente. Porque esses conflitos não resolvidos são gatilhos para lá na frente você cair de novo. Então, por exemplo, quando você vai em análise e aí você descobre algumas coisas, você vai dizer, caramba, nunca tinha pensado sobre isso. E isso é libertador. Claro que isso pode acontecer conversando com o pastor, claro, não vou dizer que não. Mas o psicólogo ele tem ferramentas para te levar para que você consiga chegar à cura. Quanto aos remédios, hoje nós temos diversos tipos de remédios que já evoluíram muito. Antigamente nós só tínhamos a prazolam, né, que era aquele que te deixava assim, tonto. Hoje não, nós temos uma infinidade de remédios que são combinados. Sim, são drogas como qualquer remédio que você toma para o estômago, que você toma para dor de cabeça, qualquer um, mas que existe um processo tanto para você se adaptar quanto para você deixar. O erro das pessoas é que as pessoas querem deixar o remédio do dia para a noite. Né? Qualquer tratamento, o antibiótico exige 7 dias.
Depressão, você vai tomar lá 3 meses, 5 meses depois, você vai ter o famoso desmame, que é um processo que você vai ter inchado. Você vai cortar de uma vez, porque o teu organismo ele está acostumado. Você vai desacostumar e agora você vai ter que enfrentar a realidade sem o remédio. Né? Então, esse vai e vem, geralmente é por isso. Porque nós não resolvemos o que temos que resolver. Então, quer dizer que eu não estou curado. A cura, queridos, lembra que a pastora falou que levou 2 anos? A cura não é, como ele falou, 3 meses a me sentir melhor. Sinta informar. Quem passa por depressão é um período longo. A minha experiência nessa questão do medicamento, eu comecei, quando ele admitiu por mim, né, como eu falei, eu fui procurar psicólogo, porque na minha cabeça tomar remédio não entrava. Então vamos para o psicólogo. Fiz 3, 4 meses de tratamento com a psicóloga para tratar a síndrome do esgotamento. Não se falava em depressão naquele momento ainda. Só que eu cheguei para ela e falei, eu acho que eu estou com depressão. Ela disse, por que você acha que você está com depressão? Eu disse, porque eu não tenho ânimo para nada, eu não quero sair para nada. Eu acho que não é só o esgotamento profissional, eu acho que já está mais além. Aí ela pegou um questionário, fez um questionário comigo, avaliou, falou, olha, de acordo com essa avaliação, realmente você está com uma depressão moderada. Eu vou te encaminhar para um psiquiatra, para que ele também faça uma análise do que está acontecendo. E aí foi que eu fui para o psiquiatra, mostrei para ele o resultado, aí ele foi fazendo todo aquele levantamento, toda aquela coisa, disse, realmente, você está com depressão. Para quem está nessa situação, é um choque na hora, porque ele disse, eu vou te passar um ansiolítico, eu vou te passar um antidepressivo e vou te passar um remédio para dormir. Então, como você estava falando, né, eu estou orando. Na época que eu estava fazendo tratamento com a psicóloga primeiro, eu estou orando. Está todo mundo orando, está todo mundo buscando. Deus vai fazer alguma coisa. Eu não vou com esse remédio na minha cabeça, né? Mas eu estava num nível tão profundo que eu digo, me dá logo esses comprimidos aqui, porque eu preciso resolver, eu preciso ver algum resultado. E aí eu comecei a tomar a medicação. Eu tomei a medicação durante 1 ano e 8 meses. Quando fez quase 1 ano, quase 2 anos, eu tive uma recaída. E o psiquiatra me disse, ele falou assim, geralmente é de 3, 6, 9, 1 ano, 1 ano e meio, existe as possibilidades de recaída quando você tira o medicamento. Então quando ele tirou o medicamento, eu fiquei uns 3 meses bem. 3, 4 meses bem. E aí eu comecei a sentir de novo, comecei a passar por todo aquele processo de novo, já não estava bem. Voltei nele, ele disse, eu te falei, né? Então nós vamos voltar, aí já volta com uma outra dosagem, né? Com uma administração diferente, para que você não volte tudo aquilo de novo. É bem mais simples. É bem mais simples esses momentos de recaída, né? Porque no começo era uma dose de impacto que a gente dá ali, né? A questão de você ficar, como eu falando, ficar sonolento. Mas isso é numa depressão da média para final. Mas é normal a recaída, é normal sim. Só que se você não cura, como ele falou, a causa da depressão, aí sim você vai viver esse ciclo de recaída, toma remédio, recaída, toma remédio. Então, por isso a importância de nós termos alguém com orientação para que a gente possa colocar isso e ser ajudado, ser curado, né? Colocar para fora e realmente ter uma cura completa, não simplesmente passar um paninho, lustrar e dizer, vamos lá. Diga, minha irmã. A depressão dá pânico a medo de algum de suicídio, essas coisas? Sim. Ela é propensa ao suicídio, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente depois. Mas isso já são num estado mais grave. Né? É naquela pessoa que já está trancada dentro do quarto, que já não quer mais sair. Aí é onde a gente vai ver esse episódio. Não bater não concordar com o outro, aí também chega a esse ponto. Aí depende muito, isso pode ser muito genérico, assim, pode ser uma coisa muito. Depende da personalidade mesmo. Tá? Gente, vamos passar só mais um aí para fazer um intervalinho. Depressão e ansiedade podem estar vinculados a algo espiritual? Ódio, pecado, culpa, falta de perdão, e é isso.
para a gente finalizar esse primeiro momento. Lembra que eu falei que quem tem depressão ou sofre de ansiedade não é culpado por estar sofrendo por isso? A depressão, ela não tem nada a ver com o pecado. Nós já falamos sobre isso, né? O pecado, ele não gera uma pessoa depressiva. Pequei e agora estou sendo castigado, estou depressivo. Não. O que pode acontecer é que os sentimentos que a depressão me causa, eu posso abrir uma porta no mundo espiritual para se tornar algo espiritual. Por exemplo, eu tenho ódio mortal do meu pai. Por isso eu entrei em depressão. Esse ódio, nós sabemos que é algo maligno. Nós sabemos que é algo que não é do nosso Deus. Nosso Deus diz que nós vamos ter paz. Então, quando eu tenho ódio, que é um sentimento contrário, eu estou abrindo brechas para que Satanás entre e aí se torna algo espiritual. Então, a depressão, ela não é espiritual, ela é algo físico, como uma gripe, como uma rinite. Porém, eu posso, no meio de tudo isso, abrir portas, abrir brechas, para que esses sentimentos que eu carrego se tornem algo espiritual. Deu para entender? Ficou claro? Beleza. Quer dizer, algo espiritual pode desencadear uma depressão que é física. Não, contrário. Contrário? Isso. Depressão física abre algo espiritual. Mas, por exemplo, eu posso não me relacionar. Posso ter rancor do meu pai, não ter depressão, isso com o tempo, que é algo espiritual, e com o tempo eu não desenvolver depressão? Pode, mas é muito incomum. Geralmente vem a depressão primeiro vem os sentimentos dentro da depressão, e esses sentimentos levam ao espiritual. Aí que eu coloquei 3 que são mais comuns, né? O ódio, a culpa e a falta de perdão. E aí são coisas bem presentes dentro das nossas igrejas, e a gente vai ver que isso geralmente abre uma porta espiritual. Né? Eu não quero perdoar. A falta de perdão e a culpa é comprovado cientificamente que ela causa um estrago tremendo no seu estômago. Ela causa gastrite de uma forma terrível. Né? E isso, culpa e falta de perdão. Isso é comprovado. Você pode ir na internet, você vai pesquisar vários artigos que vão mostrar para você que se você não perdoar e que se você carrega uma culpa, você vai desenvolver uma gastrite. Vai não, pode, né? Porque nada é tudo 100%. Mas você pode desenvolver uma gastrite. E daquelas gastrite tensa. Então, o que nós fazemos? Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a liberar perdão, nós aprendemos a pedir perdão, e nós aprendemos que, aí eu sempre digo assim no seminário, não é que você é egoísta, mas você tem que pensar em você. Autocuidado. Autocuidado. Às vezes eu odeio a Tati não está nem aí para você. A Tati está vivendo a vida dela linda e bela, e você com o rancor dela. E aí você está perdendo o seu estômago, criando uma gastrite, qualquer hora podendo morrer, e ela nem sabe o que você sente dela. Então é uma coisa que nós temos que vencer. Sei que é difícil, mas para isso estão os pastores, estão os líderes. Pastor, depois daquele dia eu preciso falar. Eu sinto o ódio do fulano, quero passar para fora, o senhor vai me ajudar. O pastor vai estar ali, preparado para te ajudar, para você vencer isso aí, em nome de Jesus. E a gente vai embora. Eu vou embora, mas a bomba fica. Certo? Queridos, vamos ficar de pé, nós vamos orar, vai ter um intervalinho. Já falei 1h30. Se você tiver, eu vou ter que fazer um segundo tempo diferente, porque senão a gente não vai acabar. Agradeço as participações, mas a gente não vai conseguir. Eu vou pedir para você escrever no papel, vou mandar no zap do pastor, que aí ele vai passando e a gente vai respondendo de forma mais rápida, porque senão a gente não vai terminar, tá? Tem bastante material aí e eu quero que vocês participem, que a gente chegue ao final. Amém? Amém. Querido Pai, muito obrigado por esse momento, que o Senhor possa selar tudo isso que ouvimos no nosso coração, porque nós estamos aqui que queremos ser libertos, queremos ser livres, e sabemos que o Senhor tem algo importante para nós. Sabemos do teu amor e da tua misericórdia. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, que seja um momento de comunhão abençoado e que logo possamos estar aqui para terminar esse momento contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos.
Tem a cantina lá atrás, café, Coca-Cola, mate, misto quente, sanduíche natural. Dá um pulinho lá atrás, abençoa a cantina, daqui a meia hora a gente está de volta.